de uma escola diferente, com teorias diferentes, com práticas diferentes, dando para o aluno uma liberdade acompanhada, é lógico, mas que ele seja o autor da sua história. Professor, eu penso que uma das razões por que isso não acontece é a perda do controle. Quando você ensina uma pessoa a pensar, você, teoricamente, você perde o poder do controle sobre ela. Então, talvez essa dificuldade em mudar um paradigma é a dificuldade de quem detém o poder, quem controla. Eu vou dar um exemplo que aconteceu com a minha filha, um exemplo prático. Desde que eu entendi isso há muito tempo, a minha filha nasceu e Piaget, olha que interessante, Piaget já falava disso. Piaget sempre colocou em nós educadores, ou para nós educadores, uma postura de Sócrates, que é o pergunte para saber. Hoje em dia o garoto vai na internet, é Ctrl+C, Ctrl+V. Ou seja, ele não é ensinado a pensar, ele não é ensinado a refletir. Talvez pensar ele até pense, mas talvez ele não reflita. Porque a reflexão é o pensar sobre, é o pensar sobre o próprio pensamento. Então nós temos que ensinar esses jovens a pensar. Eu fiz isso com a minha filha. Ela chegava para mim e perguntava, pai, como é isso? Eu dizia, o que você acha que é? Como é que você pensa que é? E é incrível. O resultado que eu tenho hoje é uma filha aos 13 anos muito mais independente do ponto de vista do pensar do que eu poderia ter se eu não tivesse feito isso. Então nós não estamos, na base, na minha opinião, ensinando os nossos filhos a pensarem. E como é que a gente faz isso? Com perguntas abertas, não é perguntas fechadas. Perguntar sobre a vida. Nós estamos deixando a educação dos nossos filhos para uma mídia, muitas vezes, que não tem um compromisso real com a educação. Nós estamos deixando para uma escola que tem por detrás todo um conteúdo pragmático que ela tem que passar e que não dá nem tempo, às vezes, para ensinar essa criança a pensar. Então nós não temos pais que ensinam a pensar, uma escola que ensina a pensar e uma sociedade que não ensina a pensar. Como resultado, o que nós estamos criando? Olha que interessante, na minha visão, jovens com muito sensíveis, mas com pouca sensibilidade. Olha que interessante. O que é ser sensível? Eu vou te dar um exemplo. Por que você vê tanto jovem se agredindo na rua? Ele não pode levar uma fechada de um carro e ele sai querendo bater e matar todo mundo. Isso é o quê? Um indivíduo muito sensível. Isso é sensível. Isso é sensível. Agora, o que é sensibilidade? Sensibilidade é se emocionar com uma música. Entende? Okay. Saber contemplar um quadro, enxergar ali o que aquele pintor quis passar. Ter sensibilidade é ser capaz de perceber o outro, a dor do outro, o afeto no outro. Então, os indivíduos estão altamente afetados. Por quê? Porque eles não foram estruturados numa base chamada afeto. Aliás, vocês sabem que todas, ou praticamente todas as nossas emoções, elas nascem nesse ninho, o ninho chamado afeto. Se você pegar o DSM-4, ou agora eu não sei em que momento nós estamos, mas o DSM-4 é um livro da psiquiatria, é um manual que ele elenca todas as principais doenças. A medicina vai chamar de doença mental, eu prefiro dizer sujeito em sofrimento psíquico. Então ele vai dar todas as orientações de como você define um sujeito em sofrimento psíquico. Você pode tomar uma hebefrenia, você pode tomar uma esquizofrenia, uma parafrenia, qualquer tipo vamos chamar de loucura, você vai encontrar o quê? Uma deficiência numa base chamada afeto. Ou seja, a dificuldade de pensar, a dificuldade de trabalhar corretamente a sensibilidade e a dificuldade de trabalhar os afetos dentro de casa está criando loucos, está criando gente desorientada, desestruturada, sem nenhum tipo de base para poder saltar dessa base para a vida. Tem uma coisa que eu quero perguntar ao professor sobre ser conduzido, refletir apenas o que os mestres passam. Eu tenho percebido que isso é a grande maioria, mas que existe uma minoria que se autodetermina, sabe? Que se autodetermina. Mas a gente percebe que existe uma massa que facilmente é manipulável, que é uma massa dependente.
O senhor tem sentido isso em escola? Veja lá, o professor Muniz. Há uma falsa obediência que foi muito exigida, que o filho bom é aquele que obedece. E nós sabemos que a desobediência pode ser benéfica. Quando o aluno tem coragem, ou o filho tem coragem de dizer, papai, eu penso diferente. O senhor já imagina como se fosse dessa outra maneira? Eu vou dar um exemplo de quando eu encontro até mesmo professores de matemática e eu pergunto, de 3 para 5, quanto falta? E todos respondem 2. E eu vejo que é apenas 1. E eu provo, porque de 3 para 5 só tenho 4. E eles ficam admirados. Realmente, eu não havia pensado. O pai disse, o professor disse, o catedrático disse, e ele acreditou que essa diferença é 2. Que pode ser 2, que pode ser 1, que pode ser 3. E sabemos que há uma maneira de conhecermos as diferenças entre alunos que são suscetíveis à obediência cega e outros que questionam. Mas os gênios estão aonde? Você vai ver, os gênios estão onde? Os gênios vão estar exatamente naqueles que são capazes de questionar. Se você vai olhar todo o histórico dos grandes gênios da história, foram indivíduos com grande capacidade de criação, grande capacidade de se autoconduzirem e grande capacidade de pensarem diferente. Ou seja, eles não são orientados pela e para as massas. Nós temos uma gama de jovens, como você, Benedito, colocou, que é o seguinte, se eles sofrem tanta pressão do grupo externo, exatamente porque a imagem deles é tão desfragmentada, ou melhor, ela é tão fragmentada, a construção da imagem deles é tão fragmentada que eles precisam da sugestão, da sugestibilidade do outro para se identificar como ser pensante. Então, se motivação são os motivos que eu tenho para entrar em ação, nós teríamos a maioria dependente de estímulos externos. Hoje sim. E uma minoria que naturalmente... com capacidade de se automotivar, de se autoconhecer. Agora, a pergunta é o seguinte, podemos transformar essa massa em automotivados? Eles podem serem automotivados, se autodeterminar? Esse é um desafio para a educação, não é? Ou então nós vamos criar apenas, ou formar só refletores do pensamento dos outros. Para isso é preciso que a estrutura educacional mude. Eu defendo que a calculadora vá para a mão da criança desde o 2º ano fundamental, para que ele possa operar um instrumento para ajudar, para que ele não pare o raciocínio para fazer uma conta. Outra coisa, que ao invés do professor fazer 10 perguntas para o aluno no dia da prova, o aluno faça as perguntas e troque as suas perguntas com o colega para que o colega responda. Com livro aberto, é lógico. O professor trabalha com livro aberto e o aluno com livro fechado. O Brasil, eu não conheço nenhum prêmio Nobel de Ciências que é fruto de uma pesquisa. Se o Brasil até hoje vem trabalhando a memorização, valorizando a memorização, como é que nós vamos ter homens cientistas que ganhem prêmio Nobel de ciência se é decorando com o livro fechado. Com o livro fechado. Então, eu defendo o livro aberto para que o aluno não venha responder perguntas encaixadas ou encaixotadas. Por exemplo, quem descobriu o Brasil? Eu não sei. Será que foi Cabral ou foi Colombo que descobriu as Américas? Ou foi Américo Vespúcio, que até é homenageado pelo nome das Américas? Ou foram os Templários que em 1470 já tinham mapas do Brasil com o nome Brasil, isso encontrado em Portugal? Veja, a mim não interessa quem descobriu o Brasil, interessa que o aluno saiba discorrer sobre toda essa história do século XVI até o momento atual. E principalmente, fazendo conexões com o tempo presente. É por isso que eu vou amplificar isso mais.
É por isso que se nós não criarmos esse modelo de pensar, eu não consigo pensar os espaços, eu não consigo pensar as estruturas, eu não consigo fazer uma crítica política, eu não consigo. Fica muito mais fácil eu aceitar as coisas como elas vêm. Eu não sei nem escolher, né? Eu não sei nem escolher. Vou dar um exemplo. Ande nas ruas da nossa cidade, e vá para uma cidade da Europa. Você vai andar em asfalto liso, o carro não vai balançar, você não vai ter um buraco. Aqui nós aceitamos buraco, estrada ruim, uma saúde ruim. Por quê? Porque não sabemos fazer conectividade. A gente não conecta isto com aquilo. Isso serve para tudo. Isso serve para segurança, isso serve para educação, isso serve para saúde. Como que isso vai se refletir na empresa? Na empresa? Veja bem, nós vamos entrar para dentro da empresa de novo com repetidores. Nós vamos apenas repetir. O cara vai ter dificuldade para levantar a mão numa mesa? Não tenha dúvida. Vai ter dificuldade para levantar a mão, vai ter dificuldade para criar um novo produto. Então as empresas, o Brasil vai continuar. É claro que o Brasil melhorou muito, não podemos esquecer isso. Mas o Brasil ainda vai continuar importando durante muitos anos muita tecnologia de ponta, de fora, porque dentro das nossas organizações, apesar de termos um povo criativo, o brasileiro é altamente criativo. Altamente criativo. Mas ele tem medo mas ele de é pouco discordar. inventivo. Ele tem medo de discordar. Ele é pouco inventivo. O que é o criativo? O criativo, ele pega algo que já existe e melhora. Nós somos muito... O chinês é muito bom para fazer isso. Mas nós temos uma capacidade de criar, que é pegar algo e... Criativo. Nós somos criativos. Pegamos algo e vamos criar. Agora, cadê o inventor? Aquele que... Quem inventou o telefone? Ninguém fala quem criou o telefone. A gente fala quem inventou o telefone. Quem inventou o avião? Foi um brasileiro, no caso, né? Mas quem inventa é o inventivo. E o inventivo é aquele que é capaz de pensar. Tem algo na educação que sempre foi muito valorizado, são as notas. E quem não quer um filho com bom retrato acadêmico? Todo mundo quer, não é? Mas também já existem pesquisas de que os nota 10 são muitas vezes encontrados pelos asfaltos da vida, pelas sarjetas. Professor Muniz, veja bem, eu estou lembrando de uma coisa. Você lembra de Maslow, quando ele estabeleceu que as necessidades do homem é básica, comida e roupa, segurança e saúde, e depois social, autoestima e autorrealização. A escola brasileira valoriza a nota e então está educando o garoto, o aluno, para saber os resultados do seu desempenho. Quando devíamos estar ensinando para conhecer que quem conhece, aprende, desenvolve, tira boas notas e passa de ano. Eu pergunto assim, desculpe uma crítica muito forte que eu vou dizer. Mulher, as crianças comeram? Sim. Então eu vou comprar uma dúzia de fogos para comemorar a vitória do meu time. Ele passa do alimento à comemoração e esquece das faixas que Maslow citou. Sabe por que eu mencionei isso, Sim. doutor? Que eu tenho acompanhado formaturas de amigos, filhos de amigos, dos meus filhos, e sempre chamo lá na frente os que vão ganhar as medalhas. Aí vem fulano, e lá vai os meninos lá para o palco. Uma dificuldade para receber aquelas medalhas, porque a escola continua premiando apenas a inteligência lógico-matemática, quando existem as múltiplas inteligências. Eu falei, esse menino que tem dificuldade para subir num palco para receber a medalha, o nota 10, ele vai ter dificuldade numa entrevista de trabalho. Por que a escola não ensina esse menino a se relacionar? A se comunicar. A se comunicar. Vai vencer no século XXI quem souber comunicar. Quem não souber comunicar não vai longe. Agora, só um pouquinho. Vocês estão falando da nota, eu queria falar da nota. A questão da nota, por favor, mantenha a nota alta, mas aprenda a subir num palco. Para receber o diploma. Eu vou dar um exemplo, questão da nota. Olha, uma coisa que eu não sei se tem alguma escola que faz, deve ter. A gente não tem o conhecimento de todas as práticas educacionais no Brasil, pedagógicas, né? Mas, vamos lá, o aluno fez uma prova e ele acertou 70%, 30% ele recebeu um belo de um X. O que a gente valoriza? Parabéns pelo seu 7. Quando o 7 é o que menos interessa. Teoricamente, o 7 é o que ele sabe.
Aquelas três que faltaram porque ele não tirou 10, é o que ele não sabe. Então nós devemos voltar para a sala de aula e falar assim, vamos entender por que você não entendeu isso. Porque por detrás daquele não saber daquelas 3 notas, pode ter, na verdade, um raciocínio diferente e não saber o conteúdo. Percebe? O fato do aluno falar, mas aqui, professor, eu raciocinei desta maneira e o senhor não entendeu. Ou seja, valorizou o conteúdo dado. O professor deu assim, eu tenho que repetir. Mas o aluno pode ter pensado de maneira diferente, recebeu um 0 e o professor não quis nem entender a maneira como aquele aluno pensou, a maneira como ele refletiu. Ele claro, ele não está refletindo o pensamento dele. Não, ou seja, eu não estou querendo dizer aqui que não tem aquele aluno que não sabe nada. Óbvio, existe aquele que vai para a escola, que não quer estudar, existem, claro. Eu estou falando daqueles alunos ou daquelas pessoas que recebem uma nota ruim, mas no dia seguinte o professor não chama o aluno e fala, vamos tentar entender qual é o seu pensamento do ponto de vista dessas 3 notas, por que você não tirou 10? O 7 você já sabe. Isso não me interessa. Eu quero saber esses 3 aqui. Vamos tentar entender isso. E ensinar a partir do erro. Eu cresço não é em cima do que eu sei. Eu cresço em cima do que eu não sei. Isso prepararia o menino para o mercado de trabalho? Não tenha dúvida. Prepararia para o mercado de trabalho. Gera autoestima? Prepararia para a vida. Positiva. Prepararia para fazer escolhas melhores. Pergunta para um jovem hoje, pergunta para ele, qual é o teu projeto de vida? Não sabe. Uhum. Mas, Jonathan, veja bem, se o ser humano, se o jovem, ele não sabe escolher, ele não é treinado para saber escolher, isso pode influenciar lá nos acidentes no trabalho? Mas claro que sim. A gente está batendo nessa tecla, essa é a minha especialidade. Eu sou um psicólogo, mas me especializei nisso, entender por que as pessoas se acidentam. O jovem não sabe nada sobre a cadeia de pensamentos, como é que se forma um pensamento, como é que se abrem janelas na mente, que janelas eu devo fechar, que janelas eu devo abrir, que situação eu devo usar agora, por que não isso? Qual é a consequência? Medir consequência. O jovem hoje não mede consequência, nós estamos vendo aí, porque não são ensinados a pensar, não são ensinados a refletir. Então, isso acaba vindo, como você disse, Benedito, para dentro das organizações. Aliás, o professor Gui, recentemente esteve numa empresa em que ele viveu uma experiência dessa. O que eu quis colocar, vou colocar agora, é que está comprovado, você sabe que boa parte ou a maioria dos estudantes, dos alunos, eles estão desmotivados. Eles sabem que precisam da formação acadêmica, mas eles não têm motivação com o estudo, né? A escola não é uma escola fascinante, atraente, né? Eles se formam e conduzem isso para dentro das organizações. Sim, os gestores reclamam. A moçada está chegando cansada. Está chegando cansada aqui. Eles vão estar precisando de estímulo. Só pega no tranco. Se não tiver alguém mandando, não vai. E um detalhe importante. Hoje se fala muito. O jovem sai da faculdade, ele vai para a empresa, ele não quer chegar por baixo. Ele já quer chegar ganhando no topo. Porque eles... olha que interessante. Ele não pensa em carreira, acabou. Ele quer pensar o seguinte, é tudo muito rápido, é tudo muito rápido. Ou seja, a velocidade da internet, ela chegou nas relações. A velocidade da internet, ela chegou na conjuntura da formação do pensar aqui fora. Só que a velocidade é uma coisa muito boa, mas ela não tem tempo para reflexão. Eu quero que alguém me diga qual é a possibilidade que você tem de, na velocidade, refletir sobre algo. Então está tudo muito acelerado, muito acelerado. Por quê? A juventude da era da velocidade se equivoca nos passos que devem dar dentro de uma conquista profissional madura. Perfeito. Eles querem cortar atalhos. Esse é um dos grandes conflitos entre o gestor X chegando à geração Y. E a Z, então, nem se fala. E com quem está esse papel, então, de fazer essa moçada pensar? Veja, Moniz, o que acontece, na realidade, é o seguinte. É da família ou da escola? As escolas públicas, tanto estaduais como federais, elas não têm vaga, as universidades não têm vaga para o brasileiro. Ela está com um déficit muito grande. Chega a termos até 912 candidatos para uma vaga. Quantos passarão? Um só. E 912 ficam do lado de fora. A expectativa da família é muito grande.
E esse aluno vai, então, pagar muito caro porque não passou. E ninguém quer saber o porquê não passou. Se a escola valorizasse todas as respostas, inclusive as erradas, considerando por que ele respondeu assim, nenhum aluno responde deliberadamente errado. Então, se valorizássemos os erros cometidos, questionando por que você respondeu isso aqui, quem sabe ele se sentiria muito mais realizado e, consequentemente, lá no futuro. A educação genuína, ela prepara o aluno para servir o próximo, né? A educação falha, ela prepara o aluno para ser servido, para se auto-beneficiar. Então, o indivíduo diz, eu vou ser um doutor. Para quê? Para construir minha casa, ter meu carrão e ter servos. Esse é um enfoque absolutamente desfocado, né, do princípio da verdadeira. Estude, meu filho, para não precisar trabalhar como eu trabalho. Olha só essa frase, eu ouvi essa frase. Eu ouvi essa frase do meu pai. Se você não estudar, você vai trabalhar como eu trabalho, né? Como se o trabalho fosse a pior coisa do mundo. Nós temos que lembrar sempre, a escola, como nós a conhecemos, foi fundada para atender o quê? A indústria. Nós temos que ter isso em mente. A escola, na sua origem, a escola moderna, nunca foi fundada para formar cidadãos melhores. Ela foi fundada para ser um espaço onde a indústria pudesse buscar mão de obra para poder estar sustentando a indústria, de uma forma geral. A indústria, o comércio, de uma forma geral. Então, é por isso que nós criamos essa sociedade. Nós temos que mudar isso. Como? Com uma escola diferenciada, uma escola do pensar, que faça as pessoas pensarem, refletirem. Leva tempo? Leva. Começa pequeno, mas os maiores projetos começaram pequeno. Vale lembrar que a manjedoura era tão pequena e criou um projeto tão grande chamado Senhor Jesus Cristo, né? O Rio Amazonas também. O Rio Amazonas também. Muito obrigado. Obrigado. Professor, que bom tê-lo aqui conosco. Obrigado pelo bate-papo. Obrigado. Obrigado a todos. Legal.